Se Flávio Bolsonaro vencer as eleições de 2026, será que o sistema deixará ele governar o Brasil? É sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje. Eu sou Stefan, especialista em campanhas políticas. Muita gente me faz essa pergunta em todos os meus vídeos. O que adianta Flávio vencer as eleições se o STF já criou diversos impedimentos para os Bolsonaro? Eu vou explicar isso, calma, que não é o que você está pensando. O Flávio Bolsonaro ele tem um perfil conservador, mas ele é um político moderado. E isso está muito claro. Veja só a quantidade de ataques que Flávio Bolsonaro está sofrendo ao longo dos últimos meses, depois que ele se pronunciou como um pré-candidato presidencial. E veja a postura, as respostas que ele deu toda vez que ele foi indagado pela mídia. Isso é uma vantagem, no meu ponto de vista. Porque, mesmo que você tenha que ser sincero, você tenha que trazer aí a resposta, aquilo que o seu eleitorado espera, mas tem que ter um bom senso. E o porquê? Porque você é a vidraça. Então, a partir do momento que Flávio Bolsonaro vencer as eleições de 2026, ele vai virar a vidraça. Então, qualquer coisa que ele fale, pense, será usado contra ele. Com relação à situação que ele terá, hipoteticamente, uma relação com o STF. Esse assunto relacionado ao Banco Master, essa retirada do processo de Dias Toffoli, as matérias que são veiculadas em relação à esposa de Alexandre de Moraes envolvido na questão do Banco Master, fica muito claro que está se tornando insustentável a permanência desses dois juízes. E, hipoteticamente, se esses dois juízes estiverem fora do STF, nós teremos somente um decano, que é o Gilmar Mendes. Se os dois juízes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, estiverem fora do STF, o Gilmar Mendes mudará mais uma vez a sua postura, como já mudou no passado. Ou vocês se esquecem das falas que Gilmar Mendes proferia no escândalo da Lava Jato? Ele era completamente um perseguidor, ele era contra a imagem de Lula e do PT, e depois refez o discurso. Então a gente tem que esperar isso de Gilmar Mendes. Mas com relação a Flávio, ele fará uma grande bancada de senadores. A montagem de chapa vai fazer com que Flávio Bolsonaro tenha aí essa capacidade, essa blindagem, pode-se dizer assim, de não ficar um refém, de não virar um refém do STF. Isso faz muita diferença. Bolsonaro não teve essa capacidade. Claro que o candidato ideal seria Jair Messias Bolsonaro. Mas se a gente fazer uma análise crítica, sem paixão, sem nada, a gente vai ver que houve erros por parte da comunicação. Existiam ali duas coisas que poderiam ser feitas. Por quê? O STF tem o poder da caneta. E a Globo, ela está em todos os estados brasileiros. Isso faz muita diferença. Imagine você que existem estados no Brasil em que a internet pouco pega, mas o sinal analógico da televisão chega. Então, as novelas, e o futebol, e tudo o que envolve o calendário brasileiro, que é um calendário de só festejo, faz com que as pessoas se concentrem ainda, grande parte, principalmente aquelas que têm uma escolaridade baixa, em assuntos que são veiculados na televisão e pouco na internet. E quando está na internet, não se aprofundam muito sobre o tema da política. Então, obviamente, Bolsonaro fez esse enfrentamento, também fez o enfrentamento com o STF, e no final das contas, teve todo um sistema, que eu já expliquei nos vídeos anteriores, que fizeram com que Bolsonaro ficasse o candidato isolado, o candidato antissistema, mas não o antissistema. Eles mudaram esse nome para o candidato antidemocrático. E aí usaram a democracia ao lado deles. Então, nem precisa lembrar vocês a vinda do Geraldo Alckmin e de outros partidos e nomes que até Joaquim Barbosa pediu voto para o Lula, que era um juiz do Supremo Tribunal, todo mundo sabe que era muito combatente com relação à questão da Lava Jato. Mesmo assim, eles se juntaram contra Bolsonaro. Bolsonaro foi cassado, os seus direitos políticos, foi preso e isolado, mas eles precisavam obliterar a imagem política de Bolsonaro, o nome político de Bolsonaro.
E durante esse tempo, eles tentaram Tarcísio, o sistema tentou Tarcísio, só que o Bolsonaro foi muito sagaz, muito inteligente e indicou Flávio. E olha, Flávio é muito preparado. Flávio ele reúne essas condições. Por quê? Ele é o filho mais experiente de Bolsonaro, ele tem experiência no Senado, ele é um político ponderado, e isso faz total diferença agora nesse momento. Porque se o eleitorado do centro é o eleitorado que decide, quando eu digo que decide, é porque existe realmente uma faixa do eleitorado que pouco se importa com política. Ele quer a vida dele resolvida. Então ele não escolhe lado de esquerda ou de direita. Esse é um considerável público eleitorado que realmente existe. Ele fatalmente vai indicar dentro dessa condição um caminho para Flávio Bolsonaro. Principalmente porque Lula ele deve manter a chapa com Geraldo Alckmin. Lula tentou uma chapa com o PP, mas eu acredito que ele fez isso mais para, de certa forma, mostrar para o centro que não vá com Flávio Bolsonaro, não apoie o centro totalmente com Flávio Bolsonaro no primeiro turno. Mas ele deve permanecer com Geraldo Alckmin. E se isso acontecer, vai ter muita dificuldade, porque não existe realização do governo do PT. E Flávio agora tem que montar a sua equipe de programa muito bem analisada. E tem que ser bem cirúrgico nesse sentido. Ele já está adotando, na questão da economia, ele está adotando a linha Paulo Guedes, precisa definir a questão social do país, que é muito importante. Muitas pessoas precisam do Bolsa Família, enfim, dos programas que são considerados fundamentais, que não vão ser retirados, e também das outras questões como as pautas que aí sim ele leva vantagem, que é a segurança pública e o combate à corrupção. Se Flávio Bolsonaro vai governar com facilidade? Claro que não, porque o nosso modelo presidencialista, ele não permite que o presidente tenha total autonomia. Um Congresso cheio, dividido, e um Senado também. Onde ele pode ter vantagem, alguma vantagem, exatamente na eleição dos deputados, dos novos deputados e dos senadores. Aí sim ele pode ter alguma vantagem, e aí a força da caneta é maior. E com certeza ele irá indicar, se não me engano, 2 ou 3 nomes para o Supremo Tribunal. Porém, com a possível saída de Dias Toffoli e também uma possível saída de Alexandre de Moraes, aí ele vai indicar 5, aí ele vai ficar bonito na fita. Aí ele vai ter que realmente fazer as coisas acontecerem, não vai ter desculpa, porque essa seria uma condição absurdamente fantástica. Nenhum presidente teria uma condição dessa. Ele teria o Senado, o Congresso e o Supremo deixando ele governar. Então ele teria que ter programas eficientes para que ele pudesse apresentar para a população e, de uma vez por todas, sepultar o PT. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu agradeço muito e eu vou pedir para que você curta, que você compartilhe, e se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, assim você me ajuda demais. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, a vida das pessoas que você ama, e que Deus salve o nosso Brasil.